Hoje vamos conhecer a história de um herói que nasceu do fogo e terminou no sangue. Um homem moldado pelos deuses, invencível diante das espadas, mas derrotado pelo coração. O nome dele ecoa há milênios. Aquiles, o guerreiro que desafiou o destino, mas não pôde escapar de si mesmo. Na alvorada de sua vida, os ventos de Tessália sopraram sobre o berço do jovem filho de Peleu, rei dos Mirmidões, e da deusa Tétis, uma nereida de beleza imortal. Mas o amor entre um mortal e uma deusa raramente termina em paz. Quando Aquiles nasceu, Tétis teve uma visão. O menino seria grandioso, mas morreria jovem, antes que sua voz envelhecesse. Desesperada, a mãe tentou enganar o destino. Levou o bebê até as águas escuras do rio Estige, cujas correntes prometiam invulnerabilidade aos que nelas mergulhassem. Com mãos trêmulas, Tétis mergulhou o filho inteiro, exceto o calcanhar, por onde o segurava. Foi ali, naquele pequeno ponto esquecido, que o destino encontrou sua brecha. O menino cresceu rápido, belo como um deus, feroz como um lobo. Seus olhos refletiam a luz dourada de Apolo e o silêncio gélido de Hades. Nenhum mortal o igualava em força, nenhum guerreiro ousava enfrentá-lo. Mas sob toda a glória havia algo que o corroía, a sede por um nome eterno, o desejo de ser lembrado mesmo após a morte. Quando Helena de Esparta foi raptada, os reis da Grécia convocaram todos os heróis para a guerra de Troia. Aquiles, relutante, sabia que aquela seria sua ruína. Sua mãe implorou: "Meu filho, se fores à guerra, tua glória será infinita, mas tua vida será breve." Ele respondeu apenas com um olhar de fogo: "Prefiro morrer jovem e ser lembrado para sempre, do que viver em silêncio e ser esquecido." E assim o herói partiu. Quando o navio de Aquiles chegou às praias de Troia, o mar pareceu se curvar. Seus guerreiros, os Mirmidões, desciam em formação, o sol refletindo nas lanças, o chão tremendo sob seus passos. O próprio Héctor, príncipe de Troia, sentiu um calafrio. Aquiles lutava como um raio encarnado. Suas mãos cortavam o ar. Seu grito de guerra ecoava como trovão. Os deuses observavam do Olimpo. Alguns o admiravam, outros o temiam. Mas entre as glórias e vitórias, o coração do herói começou a sangrar. Briseida, uma mulher troiana capturada em batalha. De olhos escuros e voz serena, ela não temia Aquiles. E foi isso que o destruiu. Aquiles, o invencível, ajoelhava-se diante dela em silêncio, como se o amor fosse a única lança capaz de feri-lo. Mas a guerra não permite ternura. Quando Agamemnon, o rei dos reis, tomou Briseida para si, o orgulho do herói virou ferida. "Se ousas roubar o que amo, não lutarei mais por ti", disse Aquiles. E se retirou para sua tenda, deixando o exército grego sem seu maior campeão. Os dias passaram e os troianos avançaram. A ausência de Aquiles custava vidas, e uma dessas vidas seria a de Patroclo, seu amigo, seu irmão de alma. Patroclo, em desespero, vestiu a armadura de Aquiles para inspirar os gregos. Mas Héctor o matou, crendo enfrentar o próprio Aquiles. Quando o corpo de Patroclo foi trazido ao acampamento, coberto de sangue e poeira, o herói caiu de joelhos. O choro que se ouviu naquela noite fez o próprio mar estremecer. Tétis emergiu das ondas para consolar o filho, mas ele já estava perdido. "Mãe, peço-te apenas uma coisa, que me forje uma nova armadura, pois amanhã levarei a morte a Troia." E assim ela fez. Com as mãos divinas de Hefesto, o deus ferreiro, nasceu a mais bela armadura já criada. Cada golpe refletia a luz do sol e o ódio do coração de Aquiles. No dia seguinte, o herói marchou até os portões de Troia. Héctor o esperava, o rosto firme, o medo escondido nos olhos. O combate foi brutal. Espadas chocaram-se, lanças rasgaram o ar, e os deuses assistiam em silêncio.
Ao fim, Aquiles cravou sua lança no peito do príncipe. O corpo de Héctor caiu e o herói arrastou-o em torno das muralhas, cego pela dor. Nem os deuses o perdoaram por aquilo. Quando Briseida foi devolvida, o olhar dela não trazia amor, apenas luto. Aquiles já não era homem, mas sombra. E no horizonte, o destino o esperava, silencioso, com um arco nas mãos. Paris, o príncipe troiano, guiado por Apolo, disparou uma flecha. Ela voou, cortando o vento e o tempo, e encontrou o ponto esquecido, o calcanhar. O som foi seco. Aquiles tombou, o corpo iluminado pela luz dourada do crepúsculo. Os deuses calaram-se. Tétis chorou sobre o corpo do filho, e o mar ficou em silêncio por 7 dias. Mas a glória de Aquiles não morreu. Seu nome se ergueu como o sol, queimando além das eras. Os poetas cantaram seu heroísmo e sua dor, e cada verso era uma ferida reaberta. Aquiles, o homem que nunca foi vencido em batalha, caiu pelas mãos do destino. Não pela força de outro guerreiro, mas pela fragilidade do que o tornava humano. E assim, o herói se tornou lenda. Nas praias de Troia, o vento ainda murmura seu nome. E dizem que, quando o mar se acalma, é Tétis beijando as ondas onde seu filho morreu. Se esta história te tocou, inscreva-se e comente abaixo. Você morreria por glória ou viveria no esquecimento?